Dizem que o poder vive nos castelos, mas, às vezes, o verdadeiro poder está nas mãos que limpam o chão. Ele era só um jardineiro, pobre, silencioso, invisível. Cuidava das flores do palácio sem saber que o destino havia escondido nas suas mãos as chaves do império. Enquanto os nobres discutiam poder, ele regava a terra e a terra ouvia. O que ninguém sabia é que o império inteiro dependia dele. E uma noite, quando o trono ficou vazio, o homem mais simples seria chamado para decidir o destino de todos. Esta é a história do jardineiro pobre que possuía o império sem que ninguém percebesse. As primeiras luzes da manhã nasciam tímidas, filtrando-se pelas folhas das magnólias antigas. Elias, o jardineiro do império, estava de joelhos diante das flores, murmurando algo que ninguém além da terra parecia entender. Suas mãos, marcadas pelo tempo, afundavam na terra úmida como se procurassem respostas nas raízes. Para os outros, ele era apenas um velho silencioso, quase invisível. Mas o jardim o conhecia e respondia a cada gesto, a cada toque. As flores cresciam onde suas mãos passavam. Os pássaros pousavam perto dele como se confiassem no seu silêncio. Enquanto trabalhava, Elias sentiu o peso das chaves penduradas à cintura, velhas, de metais diferentes, algumas douradas, outras de ferro puro. Cada uma emitia um som único quando tocava a outra, como se guardasse memórias. O vento trouxe o eco distante das trombetas do palácio. Hoje seria dia de conselho, um novo decreto, uma nova ordem. Mas nada disso importava para Elias. Ele apenas sorriu, limpando o suor da testa, e disse em voz baixa: "O poder se exibe, mas o verdadeiro poder cresce em silêncio." No alto das muralhas, o príncipe Dário observava de longe. Desde menino, ele via aquele jardineiro trabalhar como se o tempo não existisse. Sempre o intrigou o modo como Elias parecia, ouvir a terra. Um dia, não resistiu e desceu até o jardim. "Velho Elias", disse, aproximando-se, "por que fala com flores, se elas nunca respondem?" O jardineiro levantou o olhar devagar. Havia nos seus olhos um brilho que não se via em ninguém no palácio, algo entre calma e sabedoria antiga. "Elas respondem, Alteza", murmurou, "só que não com palavras." "E o que dizem?" perguntou Dário, curioso. "Que a beleza morre quando o homem tenta possuí-la, e que o poder apodrece quando se esquece de onde veio." Dário ficou em silêncio. As palavras do jardineiro o atingiram de um jeito que ele não entendeu ainda. Os outros servos zombavam de Elias. Diziam que ele falava com fantasmas, que escondia superstições sob as flores. Mas ninguém sabia por que o rei o mantinha tão próximo, nem porque ele tinha acesso a salas que até os ministros não podiam entrar. Quando alguém perguntava sobre as chaves, Elias respondia com um sorriso: "Algumas portas não levam a lugares, levam a verdades." Naquela manhã, o céu, antes limpo, escureceu de repente. As flores fecharam suas pétalas e os pássaros fugiram para longe. Elias ergueu o rosto, sentindo o vento mudar. A terra, sua velha confidente, estava inquieta. E ele sabia, algo grande estava prestes a acontecer. O som do sino ecoou por todo o império. Um toque pesado, metálico, o tipo que anuncia mudanças que ninguém deseja. Soldados cruzavam os corredores, mensageiros corriam. O rei estava doente. E os rumores diziam que alguém dentro do palácio planejava tomar o trono. Elias, em silêncio, continuou no jardim. Sabia que a terra fala antes de o homem agir, e o que sentia sob os pés agora era medo. Enquanto o vento rugia, ele se ajoelhou diante da roseira imperial, a flor símbolo da coroa. Mas algo estava errado. Entre as raízes, um brilho metálico chamou sua atenção. Empurrou a terra com as mãos e encontrou uma pequena caixa de ferro, coberta de ferrugem. O coração acelerou. Abriu-a com cuidado. Dentro, um anel dourado com o selo do império, o símbolo do rei. E junto dele, uma carta antiga. "Quando o império se esquecer de onde veio, procure o herdeiro que ainda ouve o vento. Dele o que é dele, e o império renascerá." Elias fechou os olhos, sentindo as lágrimas se misturarem à chuva. A voz do passado voltava como um sussurro. "Confio-lhe que ninguém deve saber as chaves do império." Atrás dele, passos suaves se aproximaram. Era o príncipe Dário. Tinha seguido o jardineiro sem ser notado. Elias,
O que é isso? O que o tempo escondeu? Alteza, esse anel é do meu pai. Exclamou Dario. Sim, e ele me confiou guardá-lo até que o império estivesse pronto para ser replantado. O príncipe não entendeu. Replantado? Toda árvore cresce até se esquecer de suas raízes. Então, o jardineiro precisa podá-la. O império está assim. Seco por dentro. E agora cabe você decidir se vai cuidar ou destruir. Dario olhou para o anel em silêncio. As palavras do velho ecoavam fundo, mexendo com algo que nem ele sabia ter dentro de si. Por que eu? Perguntou. Elias sorriu. Porque você ainda ouve. E quem ouve, Alteza, entende o coração das flores. E dos homens. Relâmpagos cortaram o céu. O príncipe fechou a mão sobre o anel e, por um instante, tudo pareceu se calar. As flores ao redor voltaram a se abrir, lentamente, como se o jardim tivesse aceitado o novo guardião. Elias respirou fundo. Sabia que o destino acabará de mudar de mãos. As chaves do império nunca estiveram no trono, murmurou. Sempre estiveram aqui, entre a terra e o coração de quem a entende. A chuva aumentou, lavando o chão, levando embora o pó e os segredos antigos. O velho jardineiro olhou o príncipe uma última vez, e naquele olhar havia algo que nenhum rei jamais teve: paz. O salão do trono cheirava a incenso e medo. O rei permanecia deitado em seus aposentos, e o império esperava, inquieto. Na ausência do monarca, o príncipe Dário fora chamado para presidir o conselho pela primeira vez. Ele caminhou lentamente até o trono. O som dos passos ecoava, pesado, como se cada batida lembrasse o peso do destino. Os ministros se curvaram, mas havia falsidade nos gestos, e entre sorrisos polidos escondiam facas invisíveis. O príncipe ergueu o olhar. Por um instante, enxergou Elias lá fora, no jardim, além das janelas abertas. O velho não dizia nada, apenas observava. Mas aquele olhar dizia tudo. Lembre-se de quem você é. O primeiro-ministro, Lord Avara, inclinou-se com voz melosa. Alteza, o povo precisa de um sinal de força. Sem o rei, o império pode enfraquecer. Força sem justiça é fraqueza disfarçada, respondeu Dário, firme. O silêncio tomou a sala. Os conselheiros se entreolharam. Um deles, mais ousado, murmurou. Com todo respeito, Alteza, isso soa como filosofia de jardineiro, não de rei. A sala explodiu em risadas abafadas. Mas o príncipe não se abalou. Deu um passo à frente, o olhar frio como mármore sob seus pés. Talvez o jardineiro entenda mais do império do que vocês. Ele planta para o amanhã, enquanto vocês colhem o que não semearam. As risadas cessaram. O ar ficou denso. O príncipe sentou-se no trono, pela primeira vez, e percebeu quanto ele era frio. Por dentro, algo queimava, a dúvida. Seria ele capaz de liderar um império sem se perder naquilo que o poder cobra? Naquela noite, Dário foi até o jardim. O luar caía suave sobre as flores, e Elias o esperava com um lampião aceso. Hoje eu sentei no trono, disse o príncipe, cansado, e pela primeira vez senti medo. Medo de quê? Perguntou o velho. De me tornar como eles. Então ainda há esperança, respondeu Elias, sorrindo. O príncipe caminhou entre as flores. Cada cor parecia ter voz. Vermelhas gritavam poder. Brancas pediam paz. E as azuis, silêncio. Elias, por que o rei lhe deu as chaves do império? Porque ele sabia que o império não é feito de pedras, mas de pessoas. E pessoas precisam de raízes, não de coroas. O jardineiro ergueu uma das chaves, dourada, e entregou ao príncipe. Cada chave abre uma verdade. Mas cuidado, Alteza, algumas portas não se abrem para entrar, mas para não voltar mais. Dário segurou a chave com respeito. Ela parecia leve, mas o peso era invisível, o peso da escolha. Há segredos que o tempo enterra não por medo, mas por misericórdia. Naquela mesma noite, incapaz de dormir, Dário decidiu seguir o instinto. Pegou a chave e foi até o corredor que os guardas chamavam de caminho das vozes mortas. Diziam que ninguém entrava ali desde o reinado do avô dele. Mas Dário não temia a escuridão, temia o vazio dentro de si. A chave se encaixou com facilidade em uma porta coberta de poeira. Quando girou,
Ouviu o som de metal antigo, como se a própria história despertasse. A sala era pequena, circular, iluminada por uma chama azul que não queimava. No centro, uma mesa de pedra com inscrições em uma língua esquecida. No meio dela, um espelho. Simples, rachado, coberto por poeira. Mas quando Dário soprou o pó, viu algo que o fez recuar. Ele mesmo, vestido com a coroa, mas os olhos vazios. O reflexo o encarava e falava: você pode governar o mundo, mas perderá a alma. Pode ouvir os aplausos, mas esquecerá o silêncio. O império será seu, mas você deixará de ser você. O príncipe caiu de joelhos, ofegante. Lágrimas escorreram, mas ele não sabia se eram dele ou do reflexo. De repente, Elias apareceu na porta, como se já soubesse que ele viria. Eu te avisei, Alteza. O que é isso? Gritou Dário. Um feitiço? Uma maldição? Um espelho do poder. Ele mostra não o que você é, mas o que será, se esquecer de onde veio. O velho se aproximou e pousou a mão no ombro do príncipe. O rei também olhou para esse espelho um dia e escolheu guardar as chaves comigo, para que o império nunca esquecesse que é feito de homens, não de tronos. Dario respirou fundo. Olhou para o reflexo uma última vez e murmurou: então que poder me sirva e nunca me possua. O espelho rachou completamente e a chama azul se apagou. O silêncio voltou, mas agora, dentro dele, havia algo novo, clareza. Ao sair, Elias disse: o trono é uma cadeira, Alteza. O império é o jardim, e só floresce quando é cuidado, não governado. O príncipe sorriu pela primeira vez em muito tempo. A chuva da noite anterior havia cessado, e o jardim exalava vida. O velho jardineiro olhou o céu e murmurou: as chaves cumpriram seu destino. Agora o império pode respirar. O tempo passou. As flores que Elias plantara agora cobriam quase todo o pátio central do império. Mas, sob a beleza, crescia algo invisível, o medo do novo. O príncipe Dário, agora herdeiro proclamado, tentava governar com justiça. A cada decreto, falava de empatia, de cuidar do povo como se cuida da terra. Mas o conselho não o via como líder, e sim como um risco. Enquanto as multidões se alegravam com as mudanças, os poderosos murmuravam nos corredores. Eles queriam o trono, não a verdade. Elias sabia. Ele via o modo como os olhos dos ministros evitavam o príncipe. Como as sombras pareciam se alongar toda vez que Dário falava em mudança. Naquela tarde, Dário encontrou o jardineiro podando uma velha árvore, uma figueira plantada pelo primeiro rei do império. Elias: por que corta o que ainda vive? Perguntou o príncipe. O velho sorriu, sem olhar para cima. Porque às vezes é preciso podar o que cresce errado, antes que apodreça a raiz. Dário observou em silêncio. As palavras pareciam simples, mas ecoaram fundo. Ele sabia que Elias não falava da árvore, falava do império. A podridão no trono, Alteza, continuou o jardineiro. E ela não está nas flores que o povo vê, mas nas raízes escondidas sob o mármore. O príncipe respirou fundo. Sabia que o conselho tramava contra ele. Sabia que as mesmas vozes que aplaudiam em público conspiravam no escuro. Então o que faço? Corto tudo? Não. Elias ergueu o olhar. Você espera a noite, porque é na escuridão que as raízes mostram sua verdade. O sol se despediu devagar, tingindo o céu de vermelho. Enquanto os sinos do palácio anunciavam o anoitecer, o príncipe sentiu um arrepio. O vento parecia sussurrar segredos entre as folhas. E no coração do jardim, algo se movia. Elias ergueu a lanterna. Esta noite, Alteza, o império vai te mostrar o que realmente é. O relógio de areia esvaziava-se lentamente quando as portas do salão se fecharam. Lord Avara, o mesmo que zombara do jardineiro, falava em voz baixa. O povo ama demais. Um rei amado é um rei perigoso. Outro ministro respondeu: precisamos de estabilidade, não de sonhos. Ele fala como um poeta, não como um governante. Então faremos o império lembrar quem manda, murmurou Avara, deslizando um frasco de veneno sobre a mesa. O príncipe, escondido, ouviu tudo. Cada palavra queimava como fogo. Seu coração batia forte, não de medo, mas de desilusão. De repente, uma mão tocou seu ombro. Era Elias.
Eu te disse, Alteza, as raízes falam na escuridão. Eles querem me matar. Não, Dário. Eles querem matar o que você representa, a semente que você plantou. O império tem medo do jardim que floresce sem permissão. O príncipe fechou os olhos. Em silêncio, sentiu a dor de quem entende demais. Mas quando os abriu, havia decisão. Então que seja. Se o império tem medo da verdade, eu a farei crescer até cobrir as muralhas. Na manhã seguinte, Dário convocou o conselho. O mesmo salão dourado, as mesmas vozes disfarçadas. Mas dessa vez, o príncipe estava diferente. Sereno e firme. Senhores, disse ele, com voz que ecoou nas paredes. Ontem à noite, enquanto dormiam, o império me falou. Os ministros se entreolharam, desconfiados. E o que o império disse? Alteza, Zambu Averan, Dario levanta-se, Turando algo do bolso. As chaves, as antigas chaves do império. Disse que cada uma dessas chaves guarda uma verdade, e que toda mentira tem sua porta. Ele caminhou lentamente até o trono. Hoje, uma dessas portas será aberta, e quem mentir diante dela jamais voltará a ver o sol. O ar ficou pesado. Elias, parado ao fundo, observava. Havia serenidade em seu olhar. Ele sabia que o príncipe não falava em metáforas. O império tinha despertado. Uma a uma, Dário colocou a chave sobre a mesa. Esta, disse ele, levantando uma prateada, abre a sala dos juramentos. A sala onde meu pai confiou o futuro a homens que juraram lealdade e mentiram. Averan engoliu seco. O príncipe se aproximou. A chave dourada abre o jardim, o único lugar onde a terra ainda reconhece a verdade. Os ministros tentaram falar, mas o silêncio era ensurdecedor. E então Dário apontou para a porta dos fundos, a porta esquecida, trancada há décadas. E esta, disse ele, mostrando uma chave negra, abre o passado, o lugar onde os segredos do império dormem. Averan levanta-se abruptamente. Isso é loucura. Dário sorriu. Loucura é acreditar que o poder pode florescer sem raízes. E então girou a chave. As portas antigas se abriram com um som grave, ecoando por todo o salão. Um vento gelado entrou, apagando as tochas. Os ministros recuaram, assustados. Na escuridão, uma voz, suave, mas firme, sussurrou. A terra lembra o sangue que a alimenta e o nome de quem a traiu. Avaran caiu de joelhos. As paredes começaram a vibrar. Os vitrais se romperam. Do chão, brotavam pequenas plantas luminosas, como se o jardim tivesse invadido o palácio. O príncipe deu um passo à frente, sem medo. O poder antigo do império, o poder das raízes, havia acordado. Quando o vento cessou, o salão estava coberto de flores brancas. E no centro, Dário permanecia em pé, com as chaves em mãos. Elias observava, com lágrimas nos olhos. Agora entende, Alteza? Sim, respondeu o príncipe. As chaves nunca abriram portas. Elas abriram consciências. O velho sorriu. Então o império está a salvo. Dário olhou ao redor. Não, ainda não. Um jardim só vive enquanto for cuidado. E o império é o coração de todos nós. Naquela noite, o povo viu o impossível. Do alto das muralhas, flores brancas começaram a nascer entre as pedras. E pela primeira vez em séculos, o império respirava como parte da terra, não acima dela. O jardineiro caminhou ao lado do novo rei e disse baixinho: quando o poder floresce, é porque alguém teve coragem de sangrar pela verdade. O novo dia começou em silêncio. Nenhum sino tocou. Nenhum soldado marchou. O império, pela primeira vez, respirava em paz. O rei Dário caminhava pelo jardim como fazia quando era menino. O anel imperial brilhava em sua mão, mas o que sustentava seu reinado não era o ouro, era o solo sob seus pés. O império havia mudado. As flores cobriam os muros antes cinzentos, e as crianças brincavam entre os corredores que antes eram apenas de soldados. Mas mesmo a beleza carrega suas sombras. Elias o esperava, sentado à beira da velha fonte. A água refletia o céu, e o rosto do jardineiro parecia ainda mais cansado, mas sereno. Elias, disse Dário, todos dizem que o império floresceu por sua causa. O velho sorriu, com um brilho calmo nos olhos. As flores não nascem por causa de quem as planta, Alteza.
Elas nascem quando chega o tempo certo. E o tempo do império finalmente chegou. O rei sentou-se ao lado dele. O ar cheirava a terra molhada, a promessas antigas. Sabe, Elias, às vezes me pergunto se mereço isso. Merecer não é o verbo certo, respondeu o jardineiro. Você apenas ouviu o que os outros ignoraram. E o que é isso que eu ouvi? O som da vida, a voz das coisas que crescem devagar, sem pressa de mandar em ninguém. O silêncio entre os dois era leve, quase sagrado. Mas havia algo diferente em Elias. O rei percebeu. Suas mãos tremiam. A respiração era curta. O jardineiro tossiu, e o sangue manchou as pétalas que caíam no chão. Elias, Dario esse levanto, desesperado. Chame os curandeiros. O velho levantou uma mão, pedindo calma. Não, Alteza, a terra me chama de volta. Ela me emprestou o tempo, e agora o tempo está me devolvendo. Dário se ajoelhou, as lágrimas começando a cair. Você é o coração deste império. Elias sorriu. O coração nunca é visto, meu rei. Ele apenas pulsa, e um dia silencia, para que outro aprenda a ouvir. O vento, sopra forte. As flores balançaram como se despedissem. Elias olhou para o horizonte, onde o sol nascia por trás das montanhas. Dário, algo que precisa saber. As chaves nunca abriram portas de pedra. Elas abriam portas dentro do homem. Cada uma mostrava o que o poder tenta esconder. O medo, a ambição, a esperança e o amor. O velho colocou algo nas mãos do rei, a última chave. Pequena, de madeira, simples, diferente de todas as outras. Esta é a chave do coração, disse. Não a perca, ou o império voltará a ser pedra. Dário o abraçou. Nenhuma palavra coube naquele momento. Apenas o som da fonte, o canto distante das aves e o eco suave das últimas palavras do jardineiro. Lembre-se, meu rei, a terra escuta antes de julgar. Cuide dela, e ela cuidará de você. E então o velho Elias adormeceu, sorrindo, com as mãos sujas de terra e a alma limpa de arrependimentos. Durante dias, o palácio ficou em silêncio. O povo chorava o jardineiro que havia ensinado o império a sentir. O rei não apareceu nas varandas, nem convocou conselhos. Ele ficava no jardim, de joelhos, plantando flores com as próprias mãos, como Elias fazia. Os ministros murmuravam. Um rei que cava a terra não inspira respeito. Mas o povo dizia: um rei que toca a terra entende a dor de quem vive nela. E assim, a voz do povo começou a crescer, mais forte que qualquer decreto. Certa noite, Dário voltou ao trono. A sala estava vazia, exceto pela chuva que escorria pelas janelas. Ele abriu a mão e olhou para a chave de madeira. Simples, sem brilho. Mas quando a segurou com força, ouviu algo dentro de si, um sussurro. O trono não precisa de reis. Precisa de corações que saibam servir. Ele sorriu. A madeira parecia pulsar viva. E, de repente, uma pequena fenda se abriu na base do trono. De lá, brotou um broto, uma flor dourada. Sozinha, frágil, mas luminosa. O rei entendeu. Elias não havia partido. Ele havia voltado, como parte da terra, parte da vida, parte do império. Nos dias seguintes, Dário mandou transformar parte do palácio em um grande jardim público. O povo caminhava livremente entre as flores, e o rei caminhava entre eles, sem coroas, sem escoltas. As crianças o chamavam de Rei Jardineiro. As chaves do império foram penduradas no altar de pedra no meio do jardim, como símbolos, não de poder, mas de lembrança. E gravou-se uma frase no mármore: aqui floresce o império que aprendeu a ouvir o coração. Um ano depois, em um dia de primavera, o rei subiu ao topo das muralhas. O vento batia suave. As flores balançavam lá embaixo, colorindo o horizonte. Ele fechou os olhos e murmurou: Elias, o império está vivo, mas sinto falta do som da sua voz. E, como se o vento respondesse, uma brisa quente tocou seu rosto. O som das folhas pareceu formar palavras invisíveis. Eu nunca fui embora, meu rei. Eu apenas me tornei o jardim. Dário sorriu. As lágrimas caíram, mas eram de paz. Ele entendeu que o verdadeiro trono não estava dentro do palácio, estava dentro dele.
Naquela noite, o império brilhou como nunca, não pelas tochas, nem pelos banquetes, mas porque cada alma sentia algo diferente, uma calma que vinha do chão, do vento, das flores. O legado de Elias havia se tornado eterno. Um império que vive para florescer, e não apenas para reinar. Décadas haviam passado. O rei Dário agora era um homem velho. Seu cabelo, antes escuro, trazia o cinza do tempo, mas seus olhos ainda tinham o brilho da juventude que aprendeu com Elias. O império estava próspero. Nenhuma guerra há anos. As cidades respiravam entre flores e risos. Mas algo dentro do rei permanecia inquieto. Um sentimento de que a história ainda não havia terminado. Todas as manhãs, ele caminhava até o velho jardim onde Elias havia sido sepultado sob uma grande figueira. Ali, falava sozinho, como se o jardineiro ainda o escutasse. Elias, o povo floresce, mas sinto que falta algo. Silêncio. As pessoas amam o jardim, mas já esquecem por que dele existir. O vento balançava as folhas como resposta. Um dia, ao se ajoelhar diante da árvore, Dário viu algo diferente. O solo tremia levemente, como se algo se movesse por baixo. Curioso, ele cavou com as mãos. No meio da terra úmida, encontrou uma pequena caixa de ferro. Dentro, havia uma carta antiga com o selo de Elias e uma única semente dourada. O rei a ergueu, com as mãos trêmulas. A carta dizia: quando o império esquecer porque floresce, plante esta semente. Ela não é apenas vida, é lembrança. E se o coração do rei ainda for puro, ela mostrará o que o mundo precisa ver. Dário ficou imóvel. Era como se o velho jardineiro falasse com ele do além. O rei sabia o que devia fazer, mas também sabia o preço. Porque toda semente precisa de algo para germinar, sacrifício. Naquela noite, o rei chamou os conselheiros. Amanhã, abriremos o jardim ao mundo. Majestade, disse um dos ministros, o império inteiro já é um jardim. Não, respondeu Dário, ainda há muros entre corações. E enquanto houver muros, Elias ainda não descansará. Ele ergueu a semente dourada diante da lua. Esta será a última flor, a flor da memória, e ela precisará de mim para nascer. Na madrugada, o céu amanheceu coberto por nuvens violetas. O rei caminhou sozinho até o centro do império, onde o primeiro jardim havia nascido. O povo, confuso, seguiu-o em silêncio. Dário ajoelhou-se na terra, enterrou a semente, e ao fazê-lo, murmurou: se for preciso que eu me torne raiz, que assim seja. A chuva começou a cair, fraca, depois forte. E então, algo extraordinário aconteceu. O chão começou a brilhar. Raios dourados surgiram da terra, e do ponto onde a semente havia sido plantada, brotou uma árvore imensa, crescendo diante dos olhos de todos. Suas folhas brilhavam como cristal, e nas flores viam-se reflexos, imagens do passado. Lá estava Elias, sorrindo. Lá estava o jovem Dário, ajoelhado com as mãos sujas de terra. Lá estavam os camponeses, os soldados, as crianças. Cada memória viva, pulsando como se o império inteiro respirasse em uníssono. O povo chorava. Os soldados deixaram cair suas espadas. E o rei, agora de olhos fechados, sussurrou: toda flor precisa morrer para que outra nasça. Seu corpo se transformou em luz, e o vento espalhou pétalas douradas pelo ar. Quando a tempestade cessou, o trono estava vazio. Mas no centro do jardim, uma nova flor brilhava, viva, eterna. Anos se passaram. O império agora era chamado o Reino das Flores Eternas. Não havia reis, nem tronos. A árvore dourada era o centro de tudo, o símbolo da união, da memória e da humildade. Os anciãos ensinavam às crianças. Um jardineiro pobre ensinou a um rei que a terra é o verdadeiro trono. E essa frase virou oração, canção, promessa. As pessoas deixaram de construir muralhas. Construíam pontes. Deixaram de erguer estátuas de homens. Plantavam árvores em seus nomes. E assim, o império que nasceu de um jardineiro nunca mais voltou à pedra. Mas havia um segredo. Durante as noites de vento calmo, se alguém se aproximasse da árvore e escutasse com atenção, podia ouvir um sussurro vindo das raízes. A terra escuta antes de julgar. Cuide dela e ela cuidará de você. O povo acreditava que era o espírito de Elias.
Outros diziam que era o próprio rei, renascido na forma da árvore. Mas ninguém procurava provar, porque o mistério também florescia. Certo dia, uma criança perguntou à mãe: Mamãe, é verdade que o jardineiro tinha as chaves do império? A mulher sorriu e respondeu: Ele nunca teve chaves, meu amor. Ele era a chave. O tempo seguiu. Séculos se passaram. Os impérios ao redor ruíram. As línguas mudaram. Os livros se perderam. Mas o jardim permaneceu. Exploradores de terras distantes vinham estudar as flores que nunca morriam. Nenhuma doença, nenhuma guerra, nenhum inverno as destruía. Era como se cada pétala guardasse uma memória viva do primeiro jardineiro. E nas noites em que o céu brilhava em tons dourados, as pessoas diziam: Hoje, Elias caminha entre nós.